Vamos lá, galera. Eu gostaria que vocês atentassem para aquilo que vai ser dito aqui. Galera, se vocês não conseguem entender que Bolsonaro não é evangélico, ainda que ele tente parecer evangélico, e os cristãos não sabem compreender que ele não é evangélico, como vocês vão compreender quando vier o anticristo? Porque o anticristo, sim, vai ser um mito. Ele vai vir fazendo milagres, ele vai vir, se possível, enganar até os escolhidos. Ele vai vir, né, de uma forma para enganar mesmo. Então ele vai ter que disfarçar-se muito bem. Mas vocês não conseguem ver que Bolsonaro não é evangélico. O pastor que batizou Bolsonaro foi o pastor Everaldo, ex-candidato a presidente, que está preso, por corrupção. Inclusive, você pode perceber que o batismo de Bolsonaro foi a coisa mais falsa do mundo. A pergunta de praxe de todo batismo, e eu sei muito bem, porque eu já vi muitos batismos, você aceita Jesus como único e suficiente Salvador? É uma pergunta que deve ser feita a qualquer pessoa que se decide batizar e, a partir daquele momento, se identificar com o cristianismo. O que não vemos em Jair Messias Bolsonaro. Ele não tem identificação com Cristo. Na sua fala, ele fala como dragão. Ele fala... ele não há transformação na vida dele. Ainda que, cara, você pode dizer, mas ele sofre pressões. Isso não existe. Isso não existe. Em toda a Bíblia você vê homens que sofriam várias pressões, sofreram mais pressões quando se tornou cristão, tipo Paulo. Zaqueu, por exemplo, sofreu a pressão do contraditório, dos inimigos de Zaqueu. Jesus foi na casa de Zaqueu e os fariseus, as pessoas ficaram indignadas, porque ele coletava impostos do próprio povo dele, né? E possivelmente era alguém corrupto. Então, Jesus vai à casa dele e ele se propõe mudar de vida. E Jesus disse, hoje houve salvação na tua casa. Hoje houve salvação nessa casa. Esse também é filho de Abraão. O cara se encontrou, o cara se identificou com o Evangelho, ele se converteu. Ele fez, assim como Jesus tomou uma atitude e deu-lhe um voto de confiança, tomou uma atitude contra toda a multidão e disse, não são os que precisam de médicos, sim os doentes, e foi até a casa de Zaqueu e mostrou que realmente uma atitude poderia mudar a vida de uma pessoa. Mudou a vida de Zaqueu, o comportamento dele, a atitude dele, que Jesus via, que Jesus conseguia ver que se as palavras saíam somente hipocritamente, soavam hipocritamente, ou saíam diretamente do coração. Ele viu a determinação de Zaqueu, a confissão de fé. Não foi só dizer eu aceito Jesus, não. Ele aceitou mudar de vida e ele aceitou onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, diz a Bíblia. E ali ele decide, além de devolver 4 vezes mais, conforme a lei mandava, ele ainda decide doar metade dos seus bens aos pobres, ele decide viver com a metade dos seus bens, ou seja, ele iria contra os interesses da sua própria família, que de repente não ia aceitar a sua conversão, mas ele ia pegar metade dos bens deles e ajudar os pobres, ele estava disposto a mudar de vida. Hoje em dia, a igreja, qualquer pessoa que fale de Deus, qualquer pessoa que é filmada indo para a igreja, indo no culto, parece que está representando o cristianismo, não está representando o cristianismo. Nós estamos num país onde os charlatões da fé estão nas televisões, tem emissoras de televisão, e eles enganam a população que todo mundo fala mal. Gente, uma coisa eu vou dizer para vocês, se você é de uma igreja que todo mundo fala mal, não é perseguição não, é porque realmente tem alguma coisa errada ali. Porque as pessoas não falavam mal de Jesus Cristo, não. Até os fariseus olhavam e falavam assim, olha, ele lá vai ele, e a multidão segue ele e não aproveita nada. Até dos inimigos de Jesus ele tirava bons exemplos. Então, que palhaçada é essa de perseguição? Não há perseguição, cara. Não é esse tipo de perseguição. O povo, quando vê que a obra de Deus, né, a expectativa da humanidade espera a revelação dos filhos de Deus. Quando ele observa que a obra é séria, que não há interesses ali, né, interesses errôneos, as pessoas conseguem ver que tem Jesus ali. Elas não conseguem. Algumas pessoas vão contra a obra de qualquer forma, mas a maioria das pessoas vai ver negativo, vão até te defender, porque Jesus foi defendido por muita gente.
Jesus foi defendido por muita gente que pelo que ele pregava, pelos exemplos dados pelos discípulos, pelo aquilo que confessavam a respeito dele, ele foi defendido por muita gente. Tanto que os fariseus tinham medo das multidões. Então quem condenou Jesus não foi o povo, não. Apesar do povo ter sido incitado na hora da crucificação, e era já parte do plano de Deus a crucificação, não teria como ser diferente, ali ele foi perseguido pelos os religiosos da época. Isso serve como exemplo hoje. Então, se alguém dá exemplo, ele vai ser perseguido pelos religiosos, não vai ser perseguido pelo povo. Imagina uma igreja que der exemplo. Quem que vai perseguir? Bispo Macedo, Valdomiro, vai começar a perseguir esses caras. Quem não julga está com Cristo espalha. Então vai perseguir por quê? Porque vai estar trazendo à luz a obra errada das trevas que esses pastores fazem, né? Às vezes você nem precisa pregar contra. O evangelho puro que você prega já é uma luz suficiente para mostrar que, para se comparado, a pessoa vê, ó, esse dali está pregando errado, esse ele ali está pregando errado. Então você trazer a luz do evangelho, as coisas verdadeiras, vai fazendo com que aquele povo vai se mostrando mentiroso. Aquele pastor que você via engomadinho, que tinha uma oração forte, eloquente, que falavam belas palavras, que até já te ajudou, né? Ele não é verdadeiro. Você começa a ver que ele é um lobo disfarçado de ovelha. Algumas igrejas, cara, elas têm aquelas palestras motivacionais e ajudam o empresário que está caído, ajuda a pessoa, mas com interesse. Ela não ajuda de coração, não. Tanto que a própria igreja, os próprios evangelhos da igreja passaram a ser egoístas dessa forma. Então, se você está na igreja amanhã, depois você vem fazer uma crítica, todo mundo vai contra você. Olha, quando você precisou da igreja, ou seja, as pessoas jogam na cara uma coisa que Deus fez, que não foi a igreja que fez, foi Deus. Elas têm essa mania de jogar na cara, ou seja, não tem como argumentar. Se a pessoa está se sentindo ludibriada, se a pessoa está se sentindo enganada, ela nunca diria isso se ela realmente não fosse enganada, gente. Se ela realmente não fosse manipulada a dar dinheiro para a igreja, ela está se vendo como foi lesada, foi enganada. E esse sentimento de indignação, né, muitas vezes faz a pessoa reclamar mesmo, como muita gente reclama. Porque passou anos e anos escravo da religião. Tem gente que nem quer mais saber de Deus por causa disso. Tem gente que não quer mais fazer a obra de Deus. Por quê? Porque viu esse tipo de coisa. Porque viu evangélicos apoiando armas, fazendo sinal de arma dentro da igreja. Tem gente que nem quer fazer mais parte. Eu acho que a maior dificuldade da igreja vai ser ter obreiros que queiram trabalhar na obra. Porque como é que a Bíblia mesmo diz, como andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo? Como você vai andar com um cara que pensa que o Bolsonaro é um servo de Deus? Um cara que lê Bíblia, um cara que é pastor, um cara que é obreiro, um cara que é presbítero, um cara que tem um cargo na igreja, o cara que realmente conhece a Bíblia. Como é que você vai andar junto com essas pessoas? Fica difícil. Não dá. As pessoas não entendem que o papel dos servos de Deus é aconselhar, redarguir, repreender, corrigir. E a gente não faz isso por viés partidário, não. Então, se eu estou vendo a igreja fazendo arminha, as pessoas fazendo arminha dentro da igreja, é meu papel dizer para elas que aquilo ali não é obra de Deus, que aquilo está errado, que aquele apoio está errado, que aquele cara não representa o cristianismo. É meu papel. Só que algumas pessoas falam, não, política e religião não se mistura. Não é questão de misturar, é questão de aconselhamento. Porque a gente sabe que as posições eclesiásticas atrapalham a igreja quando as pessoas são do mundo, quando as pessoas não têm compromisso realmente com o verdadeiro evangelho. E as posições políticas de um país também atrapalham muito a vida das pessoas. Então nós estamos no jogo aqui entre eclesiásticos, poderes eclesiásticos e poderes do próprio sistema político. Então chegou uma hora que parece que se abraçou o sistema político com o sistema eclesiástico. Por quê? Porque o sistema eclesiástico, o clero, vou dizer assim, os pastores estão sujeitando os seus membros aos políticos podres e imundos. O exemplo, a Igreja Universal, ela praticamente obrigou os cristãos a votarem em Bolsonaro. Ela sugestionou que o Macedo, até esqueci o nome do traste, o bispo Macedo, ele estava apoiando o Bolsonaro e toda a igreja foi atrás disso.